Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu tô aqui com a minha amiga Ana. Tudo bem, amiga? Tudo bem. Como é que você tá? Oi, pessoal. Tudo jóia? E Bora? aí? Pronta pra mais uma? Pronta. Pronta até porque a gente tá na reta final. É isso aí, o ano tá acabando. O ano tá acabando. A gente tá escutando Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Gente, a gente tá aqui chegando na reta final da nossa segunda temporada. E é claro que pra 2025 a gente vai ter a nossa terceira temporada. É isso aí, tem novidade chegando. Vocês não podem deixar de estar, ligados. Então, se você tá aqui com a gente no YouTube, já coloca aqui o seu joinha pra ajudar as coleguinhas. Compartilha nosso conteúdo mas não esquece de se inscrever no canal. Porque à medida que você se inscreve, o YouTube vai entregar tudo bem fresquinho pra você. E você vai ficar sabendo todas as novidades da nossa próxima temporada, não é isso? É isso e muito mais. A gente tá pensando na melhor temporada aí, na melhor temporada nova pra vocês. Tudo que a gente faz é pensando em vocês. Será que o público vai gostar? Será que não vão gostar? Então, assim, quanto mais vocês comentam, inclusive, é o meu feedback melhor pra gente, porque a gente tá sabendo que vocês estão gostando, não é, amiga? É isso, e vocês sabem que a gente procura pessoas relevantes nas suas áreas, que obviamente tenham algo que tenha relação com o mundo feminino, que é o que a gente traz aqui no nosso podcast, afinal é Mulheres Pod. Então vocês podem ir lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no TikTok, pode vir aqui no YouTube, comentar e até sugerir pessoas que nós possamos trazer aqui pra vocês. Exatamente, isso também é muito bom. Agora, outro recadinho nosso, como sempre em todo episódio, vão lá no Instagram, lá, @crosshost, e dá uma olhadinha na estrutura que esse estúdio aqui oferece pra vocês que querem também montar ou tem um sonho de fazer um próprio podcast, não é? É isso aí, pessoal. E hoje, posso? As honras? Pode, né? E falar que você falou assim, a gente traz assuntos e pessoas que tenham coisas relacionadas com o feminino, mas você sabe que isso tá caindo por terra já? Embora o nosso intuito foi direcionado pra esse e o nome do podcast é Mulheres Pod, mas tá caindo por terra porque o que a gente tem de homem seguindo e curtindo, a gente tá amando isso também. Eu vou ter que mudar meio o nome, hein? Mulher, homem, assim, vou ter que dar Todo mundo pode. Todo mundo pode. Eu vou ter que mudar pra isso, gente. Mas, amiga, por favor, apresenta o nosso convidado, que inclusive, ele fala pra todo mundo. Todo mundo, exatamente. Eu tenho a honra de trazer hoje um colega. Sim, hoje vamos falar sobre saúde. Vocês sabem o quanto a gente ama falar nesse canal sobre saúde. Então eu tenho o prazer de trazer um colega que veio falar sobre nutrologia, sobre hipertrofia, sobre emagrecimento. É o Thiago Garcia. Seja muito bem-vindo, Thiago. Bem-vindo! Tudo bem com muito você? Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar compartilhando aqui esse momento com vocês. O prazer é todo nosso, prazer Thiago. é nosso. E ainda ouvir o que você tem pra dizer, e com certeza o público também ouvir o que você tem pra dizer, que assim, a gente fala sobre emagrecimento, sobre tudo isso na internet, e mesmo assim a gente não sabe nada, né? A gente ou a gente não segue nada no fim. Hoje em dia, realmente, a internet, as pessoas estão comentando muito, né, sobre muitos medicamentos, e é um assunto que está bastante em alta. Queremos falar sobre isso. Esse é o assunto principal. Tiago, peraí, vamos começar do começo. Perfeito. Como surgiu a medicina na sua vida? Bom, a medicina, quando eu era mais jovem, sempre acabei pensando aí na medicina, mas realmente eu vim de uma família que não tinha tanta condição assim de me propor o estudo, né? Então foi na base aí de muito estudo mesmo que eu consegui uma bolsa na faculdade, e aos 23 anos eu entrei na medicina e concluí por volta dos 29 anos. E aí a nutrologia veio logo em seguida? Bom, a nutrologia foi algo que eu me apaixonei desde que tive contato, que tive conhecimento sobre a existência dela, foi exatamente durante a faculdade, e realmente sempre gostei bastante de esporte, sempre pratiquei atividade física, e ela veio até contribuir para sanar ali uma dor que eu tinha com relação à medicina, que a medicina tradicional ela é muito focada em tratar doenças, né? Agora, a nutrologia ela já permite que a gente tenha uma ação ali para tentar intervir que essas doenças ocorram. Então, realmente, me encontrei nessa área. E diz uma coisa, eu vejo muita dúvida quando eu atendo pacientes, eu encaminho até para os colegas que são nutrólogos, o paciente tem a dúvida da diferença. Quem é o nutrólogo? É a mesma coisa que nutricionista?
Perfeito. E essa realmente é uma questão que tem bastante no dia a dia, bastante pacientes aí encontram essas dúvidas, né? E a principal diferença entre nutrólogo e nutricionista, o nutrólogo ele é médico, nutricionista não. O nutricionista ele é mais voltado ali para a parte da alimentação, elaboração do plano alimentar e não tem tanto um foco ali em tratar alguma comorbidade, alguma doença. Agora, o médico ele já tem ali o poder de prescrever medicação, fazer diagnóstico de doenças. Então, seriam essas as principais diferenças. Inclusive, tratar as doenças, né? Exatamente. Na verdade, vocês andam de mãos dadas, né? Um nutrólogo e um bom nutricionista, sempre acho que um depende muito do outro ali, né? Isso. Nossa prática diária, justamente ali, todos os dias, é o contato bem contínuo entre o nutricionista e o nutrólogo. Realmente, não dá para viver aí um sem o outro. Entendeu, viu, pessoal? Então tem que ter os dois, tá? Não é um só, os dois. Porque é isso que eu ia falar engraçado assim, as pessoas que não entendem a diferença, acham que um é a mesma coisa que o outro. Então assim, se eu tô passando no nutrólogo, eu não necessito de um nutricionista e vice-versa, né? E é isso que as pessoas têm, a maioria tem na cabeça, inclusive, né? Exato. E isso é muito bom colocar e diferenciar isso aqui. E as duas áreas são complementares e fundamentais para os resultados, tanto de hipertrofia quanto também no processo de emagrecimento. Uma complementa a outra. E hoje, no seu consultório, a dor maior do seu público, qual é? Bom, hoje, atualmente, a maior dor, com toda certeza, está ali envolvida com o emagrecimento, né? Com a obesidade. A obesidade, ela tem se tornado uma pandemia no mundo inteiro e graças a Deus que hoje temos inúmeros artifícios, inúmeros medicamentos que realmente estão conferindo aí resultados bem significativos e o nosso cenário é muito promissor aí para os próximos anos. Com toda certeza aí, essa pandemia deve melhorar bastante. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente vê muito nas redes sociais a romantização da obesidade. Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso. Bom, obesidade é uma doença. Não existe obesidade saudável, ela tem CID. E doenças, né, é uma doença crônica que não tem cura, mas ela tem controle. Infelizmente, não dá para romantizar uma condição que é uma doença, né, que vai trazer ali malefícios para a pessoa, mesmo que ali, naquele curto prazo, ela não esteja apresentando nada, nenhum sinal. Com toda certeza, ao passar do tempo, com o evoluir aí da idade, algo vai surgir, algo vai começar a aparecer aí na vida dessa pessoa e realmente todos devem buscar uma melhoria aí dessa condição. Mesmo que a pessoa não tenha nenhuma alteração em exames, porque a gente escuta muito isso, né? Eu peso 115 quilos, mas meus exames estão ótimos. Mesmo assim, essa pessoa precisa procurar uma ajuda. Com toda certeza, até porque os exames, eles mostram alguns pontos e tem muitos outros que a gente não tem o hábito ali de dosar, né? A obesidade é uma doença que cursa com uma inflamação sistêmica e esses marcadores inflamatórios geralmente nós não dosamos nos exames normais, habituais. Então, com toda certeza, se fosse fazer esses exames mais específicos, com toda certeza acharia alguma coisa, né? Procurar um pouquinho melhor, né? Que acha. Certeza. Ou algum exame mais específico mesmo, como ele falou. Procurar um pouquinho mais. Porque às vezes a maioria dos médicos passam exames muito comuns, né? Isso. Eu acho que hoje a gente tem que dar uma vasculhadinha a mais e procurar umas coisas mais específicas. E que boa parte desses exames também, eles não são feitos em todos os laboratórios, nem sempre o convênio cobre, então... Que dificulta também, né? E é melhor subentender que realmente aquele quadro, ele é um quadro inflamatório, ele é uma doença, né? Existem inúmeros estudos mostrando isso, e não tem como discutir, né? Fica mais fácil já supor que realmente o paciente é inflamado e tem todas essas possibilidades de desenvolver essas doenças futuras. Sim, com certeza. Quando a gente volta um pouco para algumas décadas atrás, a gente não tinha essa porcentagem de pessoas sobrepeso. Hoje a gente anda na rua e grande parte da população, de fato, acho que é 60%, não sei, o índice deve saber bem melhor que eu. Por quê? O que mudou nessas décadas todas? Bom, com toda certeza, boa parte de toda essa mudança se deve à indústria alimentícia, né? Hoje em dia, os alimentos são ultraprocessados, foi até um termo que foi elaborado ali por um professor da USP, né, em um estudo, e esse termo ele foi englobado por todo mundo.
Então, o que seriam os ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados, eles são enriquecidos de gorduras saturadas, gorduras trans, muito açúcar, e a indústria alimentícia faz esses alimentos justamente para aumentar o sabor dos alimentos, né? Para fazer com que os indivíduos consumam cada vez mais esses alimentos. E isso aumenta a densidade calórica desses alimentos e tem proporcionado aí, essa pandemia tem feito com que a obesidade tenha crescido cada vez mais. Com toda certeza, boa parte é devido a isso mesmo. Resumindo, o povo tá comendo mal. Tá comendo muito mal. Tá, e vou te falar que até o saudável às vezes não é saudável, né? Eu já ouvi falar que o orgânico não é orgânico de fato. Tem que prestar bastante atenção. Acho que não é nem só isso nessa questão, mas é que assim, a indústria alimentícia, como o Thiago tá falando, eles são espertos. Então eles estão vendo que as pessoas estão começando a querer procurar coisas mais saudáveis, então eles estão colocando os alimentos palatáveis com toques de alguma coisa assim. Por exemplo, assim, esse sucrilhos é enriquecido por ferro. Ou bolacha integral, não sei das contas, que no fim não é integral nada. Margarina com ômega 3 e por aí vai. Eu vi uma cerveja com vitamina D. Ai, meu Deus do céu. Cerveja com vitamina D? Que beleza. Eu tenho que rir. Eu nem acreditei na hora que eu vi. Você vê, acho que é mais ou menos isso, né? Assim, só porque tá no rótulo já chama a atenção da pessoa, né? E quem realmente não conhece, não tem o mínimo do conhecimento, ela vai falar, nossa, caramba, eu tô consumindo a vitamina D aqui, né? Algumas pessoas ainda caem nesse conto, né? Exatamente, né? Por isso que esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui é super importante. Porque isso aqui, quem assiste vai ter o mínimo, né, um resumo aí do conhecimento pra falar, caramba, eu ouvi lá naquele podcast que é tudo lorota essa cerveja com vitamina D. Exato. Pelo amor de Deus. E algo que falta muito nos dias atuais é conhecimento. As pessoas acabam errando por falta de conhecimento. Engraçado, né? No mundo como hoje, que a gente tem tanto acesso à informação. O que mais tem é gente dando entrevista ou falando, né? Exato, é muita informação desnecessária que realmente não tem um fundamento, né? E mesmo com essa globalização aí da informação, ainda assim, as pessoas ainda acabam ficando sem conhecimento adequado. Pois é. Agora, a gente estava falando de obesidade, então vamos voltar um pouquinho assim, ó, lá no meio. Falando em obesidade, vamos entrar na parte mais polêmica e falada hoje na internet, que são as canetinhas emagrecedoras. Então, assim, de fato, as canetas são boas ou isso é só uma modinha do momento? As canetas realmente elas são revolucionárias, elas são muito boas, elas estão vindo aí para alterar a perspectiva que nós tínhamos, né, da obesidade, que no passado o tratamento era muito pobre, né? E eles não são modinha, com toda certeza são medicamentos que vão vir para ficar, até porque os estudos mostram, né, os inúmeros benefícios até no aumento da expectativa de vida dos pacientes e conferem de fato uma perda de peso significativa e sustentável. Diferente de tratamentos do passado, sibutramina, por exemplo, que é medicamentos mais antigos, que às vezes o paciente tinha até um reganho de peso maior do que o peso que ele tinha perdido, sem contar os inúmeros outros efeitos colaterais, né? Agora, você falou sobre reganho e sobre efeitos colaterais. Assim, algumas pessoas ainda questionam também sobre isso, sobre as canetas, né? Então, assim, muitos falam também que tem os efeitos colaterais, que também tem o reganho de peso depois que para de usar as canetas, né? Fala um pouco pra gente disso. Então, assim, realmente, eu paro de usar a caneta, tenho reganho de peso, como que é controlado isso? Perfeito. Realmente o medicamento, né, principalmente o Ozempic, ele acaba tendo sim efeitos colaterais, são todos mais do trato gastrointestinal, ele costuma causar náusea, constipação, diarreia, então esses efeitos eles são bastante comuns e varia muito de pessoa para pessoa, né? Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, outros não vão ter nada. E o Mounjaro, por exemplo, que é um medicamento mais recente, ele costuma ter menos efeitos colaterais quando comparado ali com o Ozempic. Qual é a diferença deles, Thiago? Bom, a principal diferença,
O Ozempic, ele é a semaglutida, o Mounjaro já é a tirzepatida. Ambos são agonistas de um receptor, que é o GLP-1, que é um hormônio produzido em nosso intestino. Esse hormônio, ele atua em todo o trato gastrointestinal, retardando o esvaziamento do estômago e intestino. Então, o alimento, ele permanece ali mais tempo no estômago, causando, né, mais saciedade. Além de ter uma ação também no hipotálamo, na região da saciedade. Então, ele tem uma ação central ali também, causando saciedade. Agora, o Mounjaro, a principal diferença, além dele ser agonista desse receptor do GLP-1, ele também é agonista de um outro receptor, que é do GIP, que também é um hormônio produzido no nosso intestino. Então, por essa ação dual, ele acaba promovendo ali uma maior perda de peso, né? Os estudos demonstram que nas doses mais altas o Mounjaro chega a apresentar ali uma perda de peso semelhante à cirurgia bariátrica. Caramba! Então ele é uma excelente alternativa antes de uma bariátrica, digamos assim. Com toda certeza. Um fator limitante é relacionado ao preço. Tá caro, esse né? ainda é o que a gente fica pensando, né? Porque vontade de usar a gente tem, né? O preço dá uma brecada aí. Com toda certeza esse é o maior fator limitante. Agora, voltando na questão do reganho de peso, um grande problema é que as pessoas estão muito fazendo uso desse medicamento sem nenhuma orientação, né? Sem nenhuma ajuda de nenhuma especialidade, sem ajuda de um nutricionista, de um médico, e acabam só tomando o medicamento, às vezes tomam doses inadequadas, não fazem uma dieta adequada e muitas vezes acabam só perdendo músculo e nem perde gordura. E quando interrompe ali o uso do medicamento, a fome é algo fisiológico, ela vai voltar. Se não tiver feito uma reeducação alimentar, vai voltar a comer besteira e vai voltar ao peso. Então, se não tiver um controle, a pessoa vai perder peso, mas ela também vai perder músculo. Isso, o Ozempic, por exemplo, ele acaba tendo uma perda de massa muscular superior ao Mounjaro, por exemplo. Caramba! E qual é a implicação de perder músculo? O que implica já uma pessoa perder músculo? Bom, o tecido muscular ele é um tecido metabolicamente muito ativo que gasta bastante energia. Durante todo o dia ocorrem inúmeras reações dentro do músculo que acabam consumindo muito, né, demandando muito um gasto energético. Diferente do tecido adiposo, né? O tecido adiposo ele é um tecido pobre em reações. Então o músculo ele é responsável pelo nosso metabolismo. Sem músculo o nosso metabolismo ele fica muito lento e até de sentir o cheiro ali da comida já recupera o peso. Tem trabalho relacionando um pouco músculo com demência hoje em dia, né, também. Sem contar a limitação, né? Com o processo de envelhecimento, as pessoas já costumam perder muita massa muscular, que é a sarcopenia, e que é algo inevitável, mas tem como ser amenizado, né? Tem como ser retardado. E a única forma de minimizar essa perda de massa muscular, se manter ativo, com toda certeza, é fazendo ali musculação, é fortalecendo a massa muscular. A atividade física se torna, então, algo inegociável, tem que fazer. Fazendo atividade física e usando, por exemplo, o Ozempic, que é o que dá mais perda aí de massa magra. Ele mantém a massa, faz com que não perca tanta massa, fazendo isso, essa junção do exercício junto com o Ozempic. Esse é um ponto fundamental, deve ser feito a atividade física, né, voltado aí para o ganho de massa muscular, para a preservação da massa muscular. Então, exercício recomendado, exercício de força, exercício resistido. Mas também a estratégia nutricional é um ponto fundamental. O indivíduo ele não pode deixar de comer, que é algo bastante frequente. As pessoas aproveitam que estão sem fome e vão apenas pulando a refeição. Então, é importante que tenha ali uma ingesta adequada de alimentos e também uma dieta hiperproteica. A proteína é o principal macronutriente pensando ali no crescimento e na preservação da massa muscular. Então, sem músculo, né, sem esse consumo, sem esse aporte adequado de proteínas, vai perder massa muscular. Muita gente relata que o Ozempic, enfim, as canetinhas, tiram a energia. Tipo, eu me sinto fraca, me sinto cansada. De fato, é o medicamento que faz isso mesmo? Bom, tem até mesmo essa descrição na bula como um efeito colateral possível. É bastante frequente, é uma queixa que eu ouço bastante. E além dele já ter esse efeito colateral ali descrito na bula, os pacientes costumam ficar sem comer, sem se alimentar direito, sem ter um aporte ali de vários nutrientes, minerais, e isso só piora esse quadro de cansaço, né, de fadiga. Sim, agora sim,
com tudo que você falou, que teoricamente realmente a caneta é boa, não é modinha nem nada, por que você acha que ainda tem muitos médicos que são contra elas? Bom, boa parte deve ser por falta de conhecimento mesmo sobre não ter estudado sobre, né? Que a gente fica muito preso ali na época da faculdade e para as coisas novas da vida a gente acaba ali fechando o olho. A medicina, ela acaba se reinventando todos os dias. Todos os dias surgem inúmeras coisas novas, inúmeros estudos. E boa parte é por isso, e também tem a questão dos pacientes que estão fazendo uso ali indiscriminado, né? Sem orientação médica, às vezes tomam doses muito altas e acaba até indo parar em pronto-socorro, que eu já vi casos desse tipo. Sim, na internet vira e mexe, sempre tem um que tá passando mal por conta disso, né? Assim, isso que você falou é muito bom, né? Sobre as doses, né? Assim, a pessoa pode aderir à caneta pro resto da vida? Tipo assim, eu perdi peso, mas eu quero manter. E eu tô com medo de parar e ter um reganho. Eu posso manter isso com uma dose para só manter o peso? Perfeito. O medicamento ele foi justamente criado para ser de uso contínuo e levando em consideração que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura, ela tem controle. Sim, o medicamento ele poderia ser utilizado para sempre. Não necessariamente todo mundo vai precisar, mas todo mundo que enfrenta a obesidade vai ter que ter um olhar ali de perto, vai ter que ter um cuidado para o resto da vida. Isso que os pacientes precisam entender. Entendi. A gente está tendo um aumento dos índices de obesidade infantil em adolescentes, por exemplo. A gente pode começar a usar, seria uma opção usar em adolescentes, não digo criança, mas em adolescentes, um Ozempic, por exemplo? Sim, tanto o Ozempic quanto o Wegovy, eles podem ser utilizados ali a partir dos 13 anos, ao menos. Agora, o Mounjaro ainda não tem essa recomendação. Agora, esses já podem ser utilizados, sim. Então, preocupa pai e mamãe que tá com o filhinho acima do peso, já pode às vezes também, é uma solução, né? É claro que com um bom médico e a orientação dele, né? Porque que nem esse negócio de adotar pro resto da vida, eu acho que também teria que estar sempre junto com orientação médica, mesmo assim, né? Com certeza. Então, num processo de emagrecimento, a gente sempre orienta ali no começo consultas mais regulares, né? Pra gente ter um acompanhamento de perto. Agora, conforme o paciente entra ali já numa fase mais de manutenção, podemos espaçar essas consultas. Às vezes ali deixando a cada 6 meses, depois progredindo para 1 ano. Mas o paciente precisa compreender que ele vai precisar ter esse controle para sempre. E o controle, acredito também que são as mudanças de hábitos, né? Porque com certeza. Por isso existe o reganho, acho que é por falta de mudança de hábito. Isso. Como é que você trabalha isso com os pacientes? Bom, nas minhas consultas eu sempre tento passar informação para os pacientes. Eu tento apresentar para eles, né, todo o resultado ali da bioimpedância e de todos os fatores que vão influenciar para que ele consiga sustentar essa perda de peso a longo prazo. Que perder peso, geralmente, os pacientes conseguem. O difícil é manter a perda de peso. E isso tudo depende de inúmeros fatores. Os pacientes precisam se organizar mais. O que eu percebo muito hoje nos pacientes que enfrentam a obesidade é muito falta de organização. Então, com relação à alimentação, eles não pensam ali na dieta durante a semana, ou até mesmo com relação à atividade física. A gente sempre fica tentando ali buscar o momento ideal para fazer as coisas, e isso que eu sempre oriento a eles, que esse momento ideal ele não existe. Se a gente for buscar o momento tranquilo da vida ali para começar a fazer uma atividade física, para começar a fazer sua própria comida, esse momento ele não existe. Então temos que lidar com a situação que estamos ali hoje, né? E tentar organizar a nossa vida com base na nossa realidade atual. Uma coisa que eu queria que você comentasse um pouco, você falou de bioimpedância e me lembrou que é uma dúvida que eu vejo muito frequente. As pessoas que emagrecem bem e começam a treinar e mudam o estilo de vida. E as pessoas têm muito aquela ideia de que a balança determina o quanto eu perdi e começa a treinar e começa a ganhar ou para de perder e fica naquele desespero. Você podia explicar um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem? Perfeito. Isso realmente é algo que é muito importante de entender.
As pessoas costumam se apegar muito ali no número na balança, né? Mas até mesmo pela definição de obesidade da OMS, não é levado em consideração o número. Então, não é o IMC, não é o peso. A definição de obesidade pela OMS é um acúmulo excessivo de gordura capaz de trazer problemas de saúde. Então, o problema não é o peso em si, o problema é a gordura. E a bioimpedância, ela permite justamente o monitoramento ali da composição corporal. E o nosso objetivo vai ser focar na perda de gordura, porque essa sim que traz problemas de saúde, não o peso em si. Às vezes o paciente está ali no processo, fazendo atividade física, e mesmo não perdendo ali o peso na balança, está fazendo uma troca, trocando a gordura por músculo, e isso já é excelente. O músculo pesa mais que a gordura, né? É isso? O músculo ele tem uma densidade maior, ele é mais compacto, agora a gordura ela ocupa muito mais espaço, então 1 quilo de gordura vai ocupar muito mais espaço que 1 quilo de músculo. Então aí fica pesando todo dia, falando, ai meu Deus, engordei, emagreci, emagreci. Eu vi muito isso, amiga. Eu já fiz muito isso também. Não vou mentir, não vou mentir. Eu também não já fiz isso então, na vida. Uma pessoa com 85 quilos, ela pode ter uma circunferência grande se ela tiver bastante gordura. Agora, conforme ela for trocando a gordura por músculo, ela vai afinar, ela já vai secar. Isso que eu tento também levar ali de conhecimento para o paciente. Que muito mais importante que um número é a composição corporal. Exemplo melhor são os bodybuilder. 100 Exato. E poucos quilos de músculo. IMC de obesidade deles. Você bota o IMC, eles são obesos. E você olha ali, tem isso aqui, né, de gordura. Não tem nada, né? Nada. Na verdade, eles estão até a pele puxa, né? Não tem nada, Nesse contexto, se você for avaliar exames laboratoriais, realmente você não encontraria alterações. Isso que é bastante engraçado e comum, né? Agora, o indivíduo com bastante excesso aí de gordura, você sempre identifica ali uma resistência insulínica, diabetes, alterações de colesterol. Então, o peso em si não é um problema, o problema é a gordura corporal. Bom, agora, voltando um pouquinho lá nas canetinhas, a gente falou de uso contínuo, que teoricamente pode fazer, contanto que tenha um acompanhamento com o médico, tudo. Agora, esse negócio de fiz o ciclo da caneta, né? Sei lá, usei por um tempo, um determinado tempo. Parei. Decidi usar de novo porque eu dei uma engordadinha. Volta a usar, emagrece e para. Depois, isso pode também, ou é melhor, o ideal seria talvez manter isso contínuo? Bom, os pacientes eles são individuais, né? Cada caso é um caso, a gente sempre precisa fazer uma avaliação dessa mais direcionada, mas das duas formas funcionariam muito bem. Levando em consideração que é um medicamento que não é isento de efeitos colaterais, se for possível ali que ele faça esse uso em ciclos, seria muito bom. Até também pela questão do investimento, né? Sim, essa é a parte principal, né? A parte principal é o emagrecimento e o investimento que você vai ter que fazer. O meu maior objetivo sempre é tentar fazer o paciente ficar sem o uso do medicamento. Mas óbvio que ele vai ter que ter ali um monitoramento sempre, né? Às vezes a gente pode migrar para algum outro medicamento por via oral, por exemplo, mas o objetivo, no geral, é tentar retirar o medicamento dele, a não ser que seja realmente ali uma necessidade muito grande. Mas aí não teria problema nenhum em, por exemplo, a cada 3 meses voltar a usar, faz um ciclo, emagreceu de novo, para, depois volta a usar. Isso teoricamente não tem problema. Em teoria não, teria que avaliar ali o que esse paciente está fazendo de errado. Também, porque toda hora tá voltando. Tá voltando um psicólogo. Se fosse uma terapia, tá fazendo uma terapia. Se fosse um período mais longo, né, ali 2 anos, aí perdeu um pouquinho o controle, acho que mais importante para esse indivíduo seria justamente ele fazer uma reflexão ali, e a psicologia é uma área que também contribui muito nesse sentido. Porque essa é uma pessoa que ela não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. É verdade. Tá querendo apenas um artifício, né? Exato. Agora, falando ainda no tema de emagrecer, nós vemos vários tipos de dieta. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Uma, se jejum intermitente pode ser feito por todo mundo? E segunda, na sua opinião, qual dessas dietas? A paleo, dieta anti-inflamatória, qual é a melhor dieta na sua opinião? Perfeito. O jejum intermitente ele não pode ser realizado por todo mundo, principalmente indivíduos que são diabéticos, né? Que ali, principalmente se fizer o uso de alguma insulina, que teria o risco de ter uma crise, uma hipoglicemia e ter problema. O tipo 2 também, o diabético de resistência à insulina. Se ele fizer uso de
de algum medicamento, né, por via oral para controle da diabetes, não seria o melhor dos cenários. Entendi. Não seria a melhor dieta, com toda certeza. Também se fizer uso aí do Ozempic, apesar do efeito hipoglicemiante dele não ser tão grande, né, nessa questão no potencial de causar hipoglicemia dele não ser tão grande, associado a uma dieta aí com jejum intermitente, não seria também uma estratégia muito legal. E na sua opinião, qual de todas essas dietas, no geral, para você colocar para uma pessoa, para a população no geral, seguir? Dieta do Mediterrâneo, eu ouvi falar que seria uma muito boa para quase todo mundo. Seria isso mesmo? A dieta do Mediterrâneo, com toda certeza, é uma dieta muito boa. Até existe não sei se vocês já ouviram falar das Blue Zones. Sim, que são adoro. Além de ser o nome da minha clínica, as Blue Zones, né, que são 5 regiões do mundo, uma delas tem ali uma dieta boa, né, que é essa questão aí da dieta mediterrânea, e essa dieta ela está associada sim com o aumento da expectativa de vida, e as Blue Zones são as regiões aí do mundo em que tem a maior quantidade de centenários. Temos muito aí a aprender com essas pessoas. Tem uma Blue Zone na Itália, não tem? Tem. Como pode ter uma Blue Zone na Itália, sendo que a Itália é um local rico no consumo de, digamos, carboidrato, pães, massas? Por quê? Uma Blue Zone ali num lugar onde a gente tem tanto carbo? Eu não lembro exatamente o que foi apontado lá na Itália, mas nessas 5 regiões, as principais questões que foram vistas, né? Uma delas era a questão de atividade física. Era uma cidade que tinha muitas ladeiras, e esse aumento da atividade física diária ali dos indivíduos foi apontado como um aumento da expectativa de vida. Outro foi relacionado à alimentação, um outro até das relações interpessoais também foram apontadas, né? Então essa corrente que as pessoas têm, essa união também foi apontada como um possível aumento aí da expectativa de vida dessas pessoas. Teria alguma coisa relacionada ao consumo de vinho? Sim, também. Também o consumo de vinho também faz parte. É saudável mesmo tomar vinho? É tudo... Com moderação. Com moderação, exatamente. Acho que tudo com moderação é saudável. Uma taça, agora uma garrafa inteira por pessoa. Uma garrafa inteira só pra mim? Não sei se isso seria tão saudável assim. Não seria justamente por conta do peso, que com toda certeza iria aumentar. Que outra questão bastante frequente na minha prática clínica, tem os pacientes que o problema é a alimentação, que é a alimentação que os levam à obesidade. Agora tem outros que é a bebida. A bebida muito frequente ali no dia a dia, em grande quantidade, às vezes 3, 4 vezes na semana, bebendo muito e nem come tanto, mas o problema é totalmente a bebida. Então a gente pode considerar que beber todo final de semana não é legal, porque a galera faz assim, não, de segunda a sexta eu não bebo. Dietinha, ou faça dieta, né? Só que aí entra no sábado à noite, churrasco e bebida, sexta, sábado, domingo. Jogou fora a semana. Com toda certeza. E nós realizamos alguns acompanhamentos semanais, em que os pacientes eles vão até a clínica e se pesam, né? E a gente percebe o quanto é deletério, né? Um final de semana aí de muito exagero. Tem pacientes que chegam a ganhar 3 quilos em um final de semana. Então Mas a gente pode considerar que isso também seria retenção de líquido, inchaço, não seria somente gordura adquirida. Principalmente é retenção líquida mesmo. E existem alguns pacientes que depois, ao voltarem ali, poucos dias depois, a gente pesa de novo, o peso já foi embora. Muito de retenção. Mas não dá para ter essa rotina aí de uma ingestão abusiva de bebida alcoólica. A gente tem que escolher, né? Não, é magro, bebe, é magro, come, enfim, né, gente? Não dá para ter tudo, né? Não. Dieta, quando você fizer, dieta entre aspas, né? Porque na verdade deveria ser uma reeducação alimentar, né? Então acho que isso tem que ser para sempre. Com toda certeza. Acho que mais do que uma dieta padrão, né? O ideal é que a gente tente encaixar ali na rotina do paciente um novo hábito alimentar, que esse novo hábito se torne parte da rotina dele e que ele perpetue essa prática aí para o resto da vida. Tudo bem, tá vendo? Agora, tem uma outra perguntinha também sobre as canetas emagrecedoras que muitos falam assim na internet.
Eu já ouvi bastante. Porque você toma isso, o efeito colateral é esse, mas pode te dar algum tipo de diabetes. Você não tem, tá tomando um remédio que foi... Vamos focar mais pro Ozempic, que na real é o Ozempic, né? Que ele foi criado pra diabetes... Insulina. Exatamente. Isso. Então assim... Isso procede? Realmente pode acontecer isso? Ou ainda é muito cedo pra gente falar? Porque, querendo ou não, é um medicamento mais recente ainda, precisa de mais estudos ainda para poder afirmar isso? Não. Que hoje ele tem a recomendação em bula, né, de emagrecimento. Não o Ozempic, mas o Wegovy, até por isso que ele está em alta também, está sendo bastante utilizado. Ele não causaria diabetes em quem não é diabético, né? Até porque o controle glicêmico que o Ozempic promove é somente na presença de glicose. Quem não tem diabetes não vai ter nenhum problema nesse sentido, não. Nenhum problema tipo pancreatite, nada disso, pancreatite não? Pode ocorrer. Pode ocorrer, isso é uma coisa que pode. Tem um efeito colateral possível, não é tão frequente. Na minha prática mesmo até hoje, nos meus 2 anos aí de atuação na nutrologia, nunca tive nenhum paciente, nem conheci ninguém que conheceu alguém que tenha tido pancreatite devido a isso. Ai, que bom, né? Porque tem coisa que a gente pode ficar mais tranquilo pra usar, a cara da Ana. Mas é um efeito colateral que contém lá na bula, que é possível. Porque a gente até brinca, né? Se for assim, as pessoas não querem emagrecer, querem ser emagrecidas, né? Mas, de fato, coisinhas que ajudam a gente sempre quer ir pro caminho mais fácil, né, gente? Não tem como. Não, é assim, a pessoa chega num momento da vida dela que ela precisa de uma ajuda. Então, você usar uma medicação vai fazer essa pessoa perder mais rápido. Mas isso é pra servir de estímulo, pra que a pessoa continue e siga o caminho, entendeu? Aí vai fazer o tratamento com o doutor, vai seguir todas as orientações e vai seguir com os próprios pés, é só isso, não dá pra usar pra... Ai, gente, que vergonha, eu já sou daquelas que tem que adotar o remédio pro resto da vida, viu, doutor? É bom utilizar o medicamento como um reforço positivo, né? Acaba tendo ali uma perda de peso mais acelerada e assim ela vai ter um reforço positivo para ela perpetuar ali as boas práticas, né? E não as más. Agora vamos falar um pouquinho sobre ganho de músculo. Ganho de músculo. Que essa aí é a dor de algumas pessoas também. É muito mais fácil emagrecer do que ganhar músculo. Na minha humilde opinião. Tô errada? Com certeza. E a musculação, né, o ganho, a hipertrofia é muito ingrata, né? Você precisa aí de meses para ter uma construção muscular. Agora, para perder ali, basta um final de semana. Nossa! De restrição calórica e balada pra perder massa muscular. Viu? Quando Tá você vendo emagrece na sua balada, que você emagrece, então, por isso que eu não paro. Por isso que eu não paro, eu continuo. É simples. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, é isso que eu tô errando, gente. Eu tô deixando de ir, agora tem que ir mais. A musculação, aproveitando o gancho que você me deu, a musculação pode ser praticada desde pequeno, criança, assim, digamos assim, 10 anos de idade? Pode começar? No passado tinham muitos mitos, né, relacionados ao prejuízo no crescimento de uma criança, né, que praticasse atividade física, mas hoje em dia isso já tem sido todo refutado e sim, poderia sim praticar musculação. E hoje em dia, a reposição hormonal, ela ajuda no ganho de músculo também? Com toda certeza, principalmente no indivíduo obeso, né, que é muito frequente a gente encontrar déficits hormonais bem significativos. Essa semana mesmo eu recebi um paciente em que a testosterona estava em 100. Uau! Sendo que os valores de referência ali da normalidade para a idade dele seria próximo de uns 500. A mulher, por exemplo, ela fica ali com uma testosterona até 80, 60. Ai, que inveja. Então a testosterona dele estaria próxima de uma mulher. E ele fazendo uso aí dos hormônios, com toda certeza um equilíbrio hormonal vai proporcionar para ele uma facilidade no ganho de massa muscular. Mas hoje em dia, a maioria das coisas não dá para levar diante de referências, né? Porque as referências são sempre menores do que realmente tem que ser, né? Com certeza, os laboratórios eles sempre jogam ali no chão, né? E você percebe que os pacientes com valores mais baixos de testosterona, percebo ali que chegando nos 300 de testosterona, eles já cursam com muitos sintomas. Desde baixa libido, indisposição, muito cansaço. E um indivíduo desse, como que você fala para ele fazer atividade física? Não tem nem vontade. Sem hormônios não tem como, né? Não tem, você não quer nem levantar da cama. Exatamente, com uma testosterona de 100, com toda certeza. Agora, assim,
tô usando o remédio para emagrecer e quero fazer a reposição hormonal. Tudo bem, pode fazer, pode usar os dois juntos, não tem problema nenhum. É uma combinação que eu gosto bastante de fazer. Levando em consideração que num processo de emagrecimento que envolve um déficit calórico e tem um risco de perder massa muscular justamente devido a esse déficit calórico, a reposição hormonal, ela entra ali justamente para preservar a massa muscular. É uma combinação que é bastante interessante. É bom, né? Agora, vamos entrar no caso daquela cantora? Maiara e Maraísa. A Maiara, se eu não me engano, foi a Maiara. Gente, que eu sempre confundo, mas acho que é a Maiara. Também quem é. Mas eu acho que é a Maiara, se eu não me engano. Que tá muito magra, polêmica total na internet. E claro que as pessoas falam bastante. Porque usou a caneta, enfim. Você acha que ali o médico dela pecou de não ter usado a caneta junto com talvez uma reposição hormonal? Porque assim, ela perdeu muito peso mesmo. Realmente tá muito... com cara de doente, tá? Entendeu? Ela pode estar saudável, mas tá com um aspecto de doente. E a gente não consegue entender, porque ela, provavelmente ela passou um dos melhores médicos aí disso, e ele não conseguiu, talvez ou perdeu a mão. Acho que é mais ela, né? Isso. Será? O tratamento é uma divisão, né? E também tem uma outra coisa, né? Será que o medicamento não deu um impulso para ela também adquirir uma anorexia? Talvez ele não foi um start para ela... Ele não ajudou, já tinha alguma coisa com ela nesse sentido e ele só ajudou, não sei. Acredito que o medicamento em si não tenha levado ela a ter uma anorexia, mas o que ocorre, né, na anorexia é a pessoa buscar artifícios para ela conseguir chegar ali na magreza extrema. Então, sim, se ela tivesse desenvolvido ali uma anorexia, aí faria sentido ela utilizar o medicamento, mas não o contrário, né? Não o medicamento causando uma anorexia nela. Mas nesse caso, por exemplo, se o médico tivesse, eu não sei se tá ou não, enfim, que a gente não sabe, mas se tivesse com uma reposição hormonal adequada junto, será que não teria poupado ela chegar nesse nível de magreza? Não só a reposição hormonal, mas talvez a própria dieta, né? Talvez ela esteja ali com alguma questão com a imagem dela. Ela talvez com uma distorção, né? Uma dismorfia, que é algo bastante recorrente. As pessoas se veem de uma outra forma. Muito provável ela está assim dessa forma porque ela quer estar se sentindo feliz assim. Acredito eu. Mas eu ouvi também ouvi um comentário dela, inclusive, falando que ela nunca gostou de musculação. E que agora ela estava indo. Então é o que eu falo, é muito essa questão. Não adianta o doutor prescrever um tratamento fantástico. Claro. Tudo depende da pessoa, né? Não tudo. Se alimentar, não fazer atividade física, é um conjunto, né? Tudo depende da pessoa, né? Com certeza. O questionamento era, se tivesse fazendo a reposição hormonal adequada, talvez não teria chegado, se não faz atividade física, Amanda. Consegue chegar nessa magreza toda? Sem atividade física, se não Vou comer... dar uma parada com a atividade pra ver se eu emagreço. Se não comer, não fizer atividade física, não tem hormônio que faça segure. crescer. Então é o que eu vejo muito na academia, as meninas bem fortes, o pessoal fala, ai, com bomba até eu. Não, querido. Não é. Não, isso não, gente. Funciona assim. Pensando em hipertrofia, existem sempre 3 pilares que a gente precisa deixar bem alicerçados, né? Que seria o treino, o descanso e a dieta. Se esses 3 não estiverem em equilíbrio, não tem hormônio que vá fazer a pessoa crescer. Isso também é outra coisa que eu deixo bastante claro para os pacientes. Não existe milagre, tem que treinar, tem que comer bem. E como é que é essa história do descanso? Como é que funciona isso, aproveitando essa deixa? Bom, o ideal é que as pessoas durmam ali, respeitem, né, o círculo circadiano, né, durmam no período noturno, quando a luz apaga já é liberado ali a melatonina, que é o hormônio que induz o sono, que tudo isso acaba promovendo ali a liberação de hormônios que trazem muitos benefícios para a saúde. Pensando no descanso para a hipertrofia, o ideal seria manter ali próximo de umas 7, 8 horas todos os dias, que é exatamente durante o descanso que o músculo se recupera dos treinos e que de fato ele cresce. Além de ser o momento também que são produzidos hormônios como testosterona, GH, e todos eles vão impactar diretamente na hipertrofia. Então não dá para ganhar músculo sem dormir direito. Se ganhar, vai ganhar muito menos do que poderia ganhar. Então essa história de acordar na madrugada para trabalhar ou para treinar, tá atrapalhando o ganho de massa. Com toda certeza atrapalhando está. E se não estiver dormindo ali, o desempenho no treino também fica muito abaixo, né, do ideal. Eu mesmo percebo que nos dias que eu durmo um pouco menos, a força ali para fazer um supino, por exemplo, já fica comprometida.
Pois é, e as pessoas acham que é só... Quer perder de tempo dormir. Não, Eu já ouvi falar isso. Ou é só usar uma bomba que você consegue ir lá e te dar força pra fazer, né? Se fosse assim, gente, nossa, tanta gente que estaria tomando, estaria lá fortíssimo na academia, né, gente? Tem muitos que falam, tá querendo um meio mais fácil, mas nem com... Não, é engraçado que, teoricamente, você parar pra analisar, não é o meio mais fácil, é o meio mais difícil. Porque se você usa e também não faz por onde, ele também tem um efeito colateral pior. Com certeza. Então, se a gente parar pra pensar, talvez é pior, né? Pode até facilitar o ganho de peso, né? Que os hormônios, eles aumentam o apetite, aumentam a retenção líquida. Se tiver fazendo tudo errado, vai dar bem errado mesmo. Vai dar ruim. É, isso que eu tô falando. Teoricamente, não é mais fácil, é o mais difícil, né? E quais são as opções que nós temos hoje para reposição hormonal? Vias. Bom, das vias de reposição hormonal, hoje temos a transdérmica, que geralmente eu costumo utilizar mais com mulheres. Temos também os implantes hormonais, que aí já seriam possíveis tanto para homens e mulheres. Não que a transdérmica não possa ser utilizada para homem, mas o que eu percebo ali que eles não têm uma melhora tão significativa dos Mulher sintomas. Mulher responde melhor. Temos também a intramuscular com as injeções, que para o homem acaba funcionando bem, agora para a mulher já tem um pouco mais de risco, né? Dos efeitos colaterais, virilização, alterações na voz. E seriam esses os principais. E também nos Estados Unidos já tem testes com outras vias, nasal também. Nasal. Só que aqui é sempre um passo atrás, né? Sim, a gente vai devagar. Pois é. Qual a sua opinião da oxandrolona para mulher? Bom, tem muitos vídeos criticando, né? Sim, por isso que eu tô te perguntando. Não, eu falo que na internet tem de tudo, né? Metade fala bem, metade fala mal, de tudo que você possa imaginar. Exato. A oxandrolona para mulher é um dos hormônios que mais foi estudado. Apesar de muitas críticas, eu gosto de trabalhar bastante e vejo que as pacientes apresentam um resultado significativo, principalmente para aquelas que nunca utilizaram nada e também costumam ter menos efeitos colaterais nas doses adequadas, né? Você estava falando sobre estilo de vida, né? A questão das blue zones e tudo. A gente vive, eu estava escutando hoje como o aumento do estresse, da ansiedade, de depressão, principalmente depois da pandemia. Como isso afeta na saúde, tanto a saúde para ganho muscular, né? Para músculo, como para perda de peso. Qual que é o fator, né? Eu quis dizer que esse fator de estresse, como ele influencia? Bom, o estresse ele está muito associado com as coisas que a gente acaba descontando, né? Então, as pessoas que ficam ali mais estressadas, com cortisol alto, acabam descontando muito na comida e jogam ali todas as frustrações, né, na comida, na dieta, e realmente isso acaba impactando bastante, leva muito ao ganho de peso. É algo bastante recorrente. Pessoas que têm ali muita restrição de sono, trabalham muito, trabalham de noite, costumam aí ter uma vida muito estressante. É muito comum que esses indivíduos acabem evoluindo para uma obesidade. O cansaço, aí fica naquele do eu mereço, né? Exato. Na medicina a gente vê muito isso, plantão. Uma área que eu costumo atender bastante no consultório são pessoas que trabalham com voo, né? Então, comissários, até pilotos de avião. A rotina deles é um pouco complicada, assim como a nossa também, médica, né? Uma área um pouco complicada. Mas eles não têm muito essa questão de horário, precisa acordar muito cedo para ir para o aeroporto e acaba fugindo muito da rotina. Isso levam eles a ter ali um ganho de peso bem frequente. Diz uma coisa, existe uma relação da reposição? As pessoas têm muito medo de reposição hormonal por causa de trombose. Quando a gente está falando de reposição hormonal e trombose, o que a pessoa não poderia usar? O que é o mais recomendado? O que você me pode falar sobre isso? Bom, os hormônios, testosterona, por exemplo, sim, existe uma possibilidade aí dessa questão da trombose, mas é mais pelo aumento do hematócrito, né? Fazendo tudo com monitoramento, fazendo exames regulares, né? A gente consegue aí prevenir que isso ocorra. O homem, eu vejo muito essa questão do remodelamento cardíaco por causa do uso de testo. Isso acontece no homem, na mulher, é dose dependente, depende da idade? Do que depende essa questão de modificação cardiológica? Bom, é multifatorial.
Com toda certeza, a dose é um dos fatores principais, mas também tem uma questão genética ali que vai facilitar que aquela pessoa desenvolva, né, esse remodelamento cardíaco. Então, depende tanto dessas questões individuais, né, do próprio indivíduo, que já vi pessoas desenvolver problemas cardiológicos fazendo uso de doses bem baixas, enquanto outros aí, como Arnold Schwarzenegger, que usavam doses bem altas, né, esses fisiculturistas do passado, e mesmo, na verdade ele foi só um exemplo, não sei se ele tem algo cardiológico ali, mas esses fisiculturistas do passado morriam muito de infarto. Isso, utilizavam cedo. Doses muito altas, né. E antigamente ainda as drogas eram diferentes, né? Hoje a gente vê muito na repulsão hormonal feminina também. Antigamente era de urina de égua prenha, não era? Hoje em dia já é diferente. Estão mais evoluídos. Tudo mais bioidêntico agora, né? Exato, tudo mais similar ali a nosso próprio hormônio, né? E de fato é bioidêntico? Bom, realmente pensando aí em tudo que se existe no mercado, né? O pessoal comprando muito de Paraguai, essas com toda certeza são muito sintéticas, né? O ideal é sempre fazer tudo ali com acompanhamento, com monitoramento, que com toda certeza ali as opções vão ser melhores, vão ser mais similares aos hormônios que a gente já tem, são mais bioidênticos. E o que é confiável? Eu falo assim, realmente isso aqui é o mais próximo, eu posso considerar como bioidêntico. O que seria confiável? Numa farmácia boa, num médico que vai te orientar o melhor lugar para você comprar, é isso? Com toda certeza, sempre buscar referências é uma opção muito boa, né? O pessoal vai muito ali na ideia do coach, no personal. Sempre melhor é buscar uma ajuda especializada, até porque médicos não podem prescrever esses hormônios, né? Que não são regulamentados aí pela Anvisa. Sim, claro. Os implantes, quando a gente fala de implantes para reposição de hormônios, ou a Anvisa há um tempinho atrás, né, deu aquela proibida, voltou atrás, só colocou uma restrição para estética, né, e hoje só médico pode manipular implante. Isso, por hora só médico. E existe algum público que a gente fala, esse não pode, tá proibido? Existe alguém que você fala assim, de cara não, é tal pessoa, por exemplo, sei lá, vou dar uma sugestão, tá? Câncer de mama, não pode usar implante. Não existe isso? Bom, nesses casos a gente sempre tenta entrar em contato ali com o profissional que acompanha a paciente, né? Nunca tomamos essa decisão por si só. Realmente tem alguns casos ali que a gente sempre fica com um certo receio. Não necessariamente porque não pode, mas só de você imaginar que se a pessoa evoluir com algum problema, ela vai te culpar. Então, às vezes, não vale a pena passar ali o estresse, né? E quando a gente fala de implantes, quais são as complicações mais frequentes? Bom, as mais frequentes seriam extrusão, que seria o implante sair ali de dentro do corpo, né? Aí vai muito também do cuidado da pessoa, da resposta imunológica, que às vezes pode ser exacerbada. E na mulher, os efeitos colaterais, eles são mais frequentes até do que em homem, né? É mesmo? Mas tudo também depende de dose, né? De quem foi o profissional. A gente sempre tem azar, né? Caramba, é sempre com a mulher. Seriam bastante acne, queda de cabelo. É que os homens também acabam não se incomodando tanto com os efeitos colaterais, né? Óbvio que depende também da intensidade, mas as mulheres costumam reclamar bastante de questão de acne e queda de cabelo. Quando a gente fala de testo ou até outros hormônios? Até o gestrinona, por exemplo, é um que também pode cursar ali com efeitos colaterais. Algumas percebem ali um aumento de retenção líquida, acho que ganharam peso. Isso. Agora, tem alguma coisa aí, você como médico que deve saber, que tem alguma coisa vindo aí nova pro mercado, ou por enquanto não tem nada, tanto de hormônio quanto de remédio para emagrecimento? Então assim, o último que a gente tem mais inovador é o Mondiaro. Tem alguma coisa aí que já é falado? Quem tinha essa? Acabou de sair, né? Acabou de sair, pra gente, né? Pra gente, né? Porque assim, vocês que estão aí, que sempre estão
ouvindo falar sobre coisas. E assim, as coisas estão cada vez mais rápidas, né? Devido à tecnologia e tudo mais. Assim, tem alguma coisa aí que é falado que possa vir ainda no lugar do Mounjaro ou não? Por enquanto, não. Tem um medicamento já sendo estudado, que é quase um trava-língua, vou tentar falar o nome, que é Retratutide. Nossa Senhora. Nossa, não vou nem me atrever a repetir, tá? Ele vem aí com potencial também de um aumento significativo aí da perda de peso. Ainda Mas tá em ele fases de é estudo. via oral? Não, também é... Não, também seria... Uma caneta, por exemplo. Isso. Nossa, imagina o preço. Imagina. Não estamos nem conseguindo acessar o Mounjaro pelo valor. Mas assim, o Mounjaro já tá aqui no Brasil? De fato, ele ainda não está nas farmácias, né, do Brasil. As clínicas já estão trabalhando com ele, mas tanto por importação, a própria importação do medicamento. E aí os pacientes eles fazem o tratamento e o acompanhamento dentro da clínica. Então seriam essas as possibilidades, fazer o tratamento direto na clínica ou se você viajar para o exterior e tentar trazer, né? Mas geralmente... É caro também da mesma forma lá fora, né? Às vezes fica até mais caro, né? Dependendo, porque geralmente eles pedem ali uma venda mínima de 5 canetas de uma vez. Caramba! Já saem... E pode trazer para o Brasil? Dependendo ali se você tiver uma receita médica. Entendi. Ou se você despachar, que também é uma forma fácil, né? Ali não passa no raio-x. Então seria uma possibilidade. Mas se tiver receita médica, não teria problema nenhum. Daria para trazer até em cima. O Ozempic não precisa de receita médica aqui, precisa? Para viajar dentro do Brasil, acredito... Mas para comprar, não? Não. O Mounjaro vai vir com receita ou não? Sim. Recebi alguns representantes que disseram que sim, mas de fato vamos... Tomara, né? Porque já tá uma loucura o samba do crioulo doido. Meu Deus. Totalmente essa é a pior parte, né? Só o uso indiscriminado que acho hoje, podemos dizer que é a pior parte das canetas. Isso, a gente tem uns grupos, né, de médicos relacionados a emagrecimento e a gente recebe umas receitas muito loucas, né, até dentistas prescrevendo medicamentos para emagrecimento, até hormônios também. Então tem que ter um certo controle, né, sobre um medicamento que tem que ter um cuidado, né, não é somente tomar. Se você pudesse dar 3 dicas que são assim fundamentais para a pessoa que está nos ouvindo, está sobrepeso e precisa tomar uma atitude, quais seriam essas 3 dicas iniciais para essa pessoa? Bom, encontre um propósito, uma motivação. Quando nós nos movemos através de algum propósito, é muito mais fácil da gente ter adesão naquilo. Seja filho, seja estético, seja qualidade de vida. O propósito, ele sempre nos move. Então, é algo que, com toda certeza, é um conselho meu. Outro, construa músculos. Músculo, realmente, ele rege nosso metabolismo. Então, a atividade física, ela se torna algo inegociável. E, por último, é importante entender que não existe obesidade saudável. Temos aí que lutar contra que a obesidade é uma doença. Maravilhoso! Muito obrigada! Muito bom. Agora sim, só para quem tá assistindo, deixa aqui o seu Instagram e o Instagram da clínica, porque vai ficar aqui na descrição do vídeo. Perfeito. Bom, meu Instagram, para quem tá assistindo, é Thiago Garcia DR, D de dado R, e o da clínica é Blue Zone SP. Maravilhoso. Muito bom. Isso daí é para São Paulo, Thiago? Isso, fica próximo do Shopping Cidade São Paulo, no Jardim Paulista. Pertinho. Maravilha. Inclusive é pertinho daqui do estúdio. Muito obrigada. Amamos a sua presença. Viu como passou uma hora rapidinho? Passou muito rápido. Foi realmente muito bom. Quando a gente fala do que gosta, né? Realmente o tempo voa. É verdade. Eu agradeço pelo convite. Realmente foi muito, muito legal. Imagina, a gente que agradece você de vir aqui falar um pouquinho. Trazer conhecimento. E trazer conhecimento para quem tá assistindo, né? Porque assim, vamos repetir de novo. Por mais que é falado na internet, muita gente ainda não sabe ou fica confuso, enfim. A gente não tem informações confiáveis, né? Exato. E pensando em propósito, né? Vocês têm um propósito aí de levar informação para as pessoas e estão de parabéns aí pela atitude e continuem assim. Muito obrigada. Obrigada. Tá convidado para voltar, tá bom? Porque sempre é bom falar sobre emagrecimento, sempre, não é? Sobre reposição hormonal, isso é maravilhoso. É algo que todo mundo gosta de ouvir, né? Exatamente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, porque o episódio tá fantástico, com muito conhecimento, muita informação. Então assim, comentem,
curtem e compartilhem bastante esse conteúdo, porque muita gente não entende, não sabe, e você pode estar ajudando essa pessoa. Exato. Não é, amiga? Esse é o mal de mais de 60% da população brasileira. Então, se não é a sua dor, compartilha com aquela pessoa que você sabe que é a dor dela. Porque aí, quem sabe, você tá iluminando o dia da pessoa e dando o Dr. Tiago de presente para essa pessoa, né? E quem sabe ela vai conseguir entrar nesse processo de emagrecimento de uma vez por todas, ganhando mais saúde e mais longevidade. Exatamente. Isso aí. É Obrigada. isso, gente. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.